Olhe para você, espelho. Você é essencialmente bens inspirados. Vincent riu, jogando os papéis do divórcio sobre a mesa de mogno. Camila é o futuro. Você é... Você é apenas um substituto que eu mantive por perto tempo demais. Ele pensou que tinha vencido. Ele pensou que despila de sua casa, seu nome e sua dignidade era o fim da história. Mas Vincent Hale esqueceu uma regra crucial do universo. Quando você queima uma ponte, certifique-se de que você não está nela. Ele planejou uma noite de paixão com sua amante, mas ele estava prestes a entrar em um pesadelo de pura vingança dourada. Corpo da história. O som da caneta arranhando contra o papel era mais alto que o trovão chacoalhando as janelas da cobertura. Era uma caneta tinteiro Montblanc, um presente que Meera tinha comprado para Vincent para seu 47º aniversário apenas 3 meses atrás. Agora ele estava usando-a para assinar fora seu casamento de 15 anos. Vincent Hale sentou-se em sua cadeira de couro, verificando seu reflexo na janela escura. Ele ajustou sua gravata de seda, olhando para Mirror Den como se ela fosse uma mancha em seu tapete imaculado. Não pareça tão trágica, espelho, Vincent disse, sua voz suave, faltando uma onça de empatia. Isso era inevitável. Você tem estagnado. Eu preciso de uma parceira que reflita minha trajetória. Alguém com vitalidade. Meera sentou-se em frente a ele, suas mãos tremendo em seu colo. Ela vestia um vestido cinza simples, as cores de sua vida aparentemente escoadas. Estagnando, ela sussurrou, sua voz rachando. Vincent, eu larguei meu emprego na galeria para administrar a propriedade de sua mãe. Eu gerenciei sua agenda, sua dieta, sua vida, para que você pudesse focar na empresa. Eu construí esta vida com você. Vincent zombou, levantando-se para servir-se um copo de uísque. Ele não ofereceu a ela nenhum. Você gerenciou um espelho doméstico. Qualquer empregada poderia fazer isso. Camila. Camila entende a indústria. Ela entende networking. Ela é vital para minha imagem na Hale Dynamics. Ela é a sua secretária, Vincent. Meera disse, uma faísca de raiva finalmente acendendo em seu peito. E ela tem 22. Ela tem 24. Vincent corrigiu bruscamente. E ela me faz sentir vivo. Você me faz sentir cansado. Ele jogou os papéis pela mesa. Eles deslizaram até parar bem nas pontas dos dedos de Meera. O cabeçalho em negrito, de solução do casamento, encarou-a. Os termos são generosos. Vincent continuou, verificando seu relógio Pater Philippe impacientemente. Você fica com a casa geminada nos subúrbios e um estipêndio por 2 anos. Depois disso, você está por sua conta. Eu fico com a cobertura, o portfólio e os carros. Obviamente, Meera olhou para o homem que ela tinha amado desde a faculdade. Seu rosto bonito, outrora quente com ambição, tinha endurecido em uma máscara de ganância. Ele não era o homem que costumava compartilhar macarrão instantâneo com ela em um apartamento-estúdio apertado. Aquele homem estava morto. Eu não quero a casa geminada, Meera disse suavemente. Vincent ergueu uma sobrancelha. Ah, vai bancar a mártir e viver nas ruas. Eu quero as ações na startup Projeto UOL, ela disse. Vincent soltou uma gargalhada. Projeto O, aquele fracassado lixo tecnológico em chamas. Espelho, seja séria. As ações são sem valor. Eu ia descartá-las como uma perda fiscal este trimestre. Então deixe-me tê-las, ela insistiu. Dê-me as ações sem valor e eu assinarei agora mesmo. Eu não pedirei pensão alimentícia. Os olhos de Vincent se estreitaram. Ele lhe era um tubarão, sempre procurando o ângulo, mas ele não conseguia ver um aqui. Ele sabia os financeiros. Projeto O era um navio afundando. Se ela queria amarrar-se a uma âncora, por que ele deveria impedi-la? Isso o pouparia milhares em pagamentos mensais de pensão alimentícia. Bem, ele zombou, pegando a caneta
e rabiscando uma emenda nas margens. Você quer o lixo? Leve-o. Apenas assine os malditos papéis. Camila está esperando por mim lá embaixo no Aston Martin. Nós temos uma reserva para jantar em Leonardada. A menção do restaurante onde Vincent tinha pedido Miera em casamento picou como um tapa físico, mas Miera não estremeceu. Ela pegou a caneta. O peso dela parecia frio. Ela assinou seu nome, Meredith, recuperando sua identidade com cada traço de tinta. Feito, ela disse levantando-se. Ela não olhou para os papéis novamente. Bom, Vincent disse, já se virando para pegar seu casaco. Deixe suas chaves na mesa. Você tem 24 horas para desocupar as instalações. Mara caminhou até a porta, pausando com sua mão na maçaneta de latão. Vincent, ela disse. Ele suspirou exasperado. O que você pensa que está trocando para cima? Ela disse, sua voz estranhamente calma. Mas você está apenas trocando ouro por glitter. Não se surpreenda quando desbotar. Vincent riu, um som cruel de latido. Adeus, espelho. Tenha uma boa vida. Ela saiu para o corredor, a pesada porta de carvalho clicando fechada atrás dela. Era o som de uma cela de prisão abrindo, não fechando. Ela pegou o elevador para baixo, contornando o saguão para evitar ver o Aston Martin DB11 prateado estacionado na frente. Ela saiu pela saída lateral para a chuva torrencial. Ela não tinha guarda-chuva. A água encharcou seu vestido instantaneamente. Ela apertou sua bolsa contra o peito, tremendo. Ela não tinha casa, nem marido e um portfólio de ações sem valor. Mas enquanto a chuva lavava o laque e a maquiagem, Miera sentiu algo estranho. Ela se sentiu leve. 3 meses depois, a realidade da libertação parecia mais com fome. Miera estava morando em um apartamento-estúdio no Queens, que cheirava perpetuamente a repolho cozido da unidade do vizinho. O generoso estipêndio que Vincent havia mencionado acabou estando legalmente preso em caução devido a um erro burocrático que seus advogados estavam levando seu doce tempo para consertar. Ela estava sobrevivendo de economias que estavam rapidamente se esgotando. Ela sentou em um futon de segunda mão olhando para seu laptop. A tela exibia o ticker de ações para o projeto O. Tinha caído mais 2% hoje. Vamos, ela sussurrou tocando a tela. Eu sei que você está aí. Miera não era apenas uma dona de casa. Antes de Vincent, ela tinha sido uma estrela em ascensão na avaliação de arte e gestão de ativos. Ela tinha um olho para potencial, para ver valor onde outros viam ruína. Ela tinha estudado o projeto O por meses antes do divórcio. Não estava falhando porque a tecnologia era ruim. Estava falhando porque a gestão era incompetente. Eles tinham uma patente para um algoritmo de energia renovável que era revolucionário, mas eles estavam comercializando-o como uma ferramenta de otimização de jogos. Ela precisava de um emprego. Mas aos 38, com uma lacuna de 15 anos em seu currículo, as portas não estavam apenas fechadas, elas estavam trancadas. Seu telefone zumbiu. Era uma notificação do LinkedIn. Candidatura rejeitada. Isso fez 10 esta semana. Ela suspirou e abriu uma nova aba. Ela navegou para o site da Thorne Enterprises. Era um conglomerado global dirigido pelo enigmático Julian Thorne. Eles eram conhecidos por aquisições agressivas e branding de luxo. Eles estavam sediando uma campanha de recrutamento aberta para um analista júnior. Uma posição de nível de entrada destinada a jovens de 22 anos recém-saídos de Harvard. Miera se candidatou. Na carta de apresentação, ela não listou suas habilidades de gestão doméstica. Ela escreveu um único parágrafo analisando a recente aquisição de um vinhedo francês pela Thorne Enterprises, apontando exatamente por que sua estratégia de rebranding falharia no mercado asiático a menos que eles ajustassem o design da garrafa para refletir teorias de cores culturais específicas. Era uma aposta, era arrogante, era sua única chance. 2 dias depois, ela recebeu um e-mail não do RH, mas do escritório do CEO. O Sr. Thorne solicita sua presença. Terça-feira 9 ou AM. Não se atrase.
Terça-feira de manhã, Meera vestiu seu último bom terno, uma peça vintage Chanel marinho, que ela tinha salvo da purga de seu armário. Ela ficou no saguão de vidro e aço da Torre Thorne, sentindo-se dolorosamente fora de lugar entre o mar de jovens de ternos afiados e mulheres com escovas perfeitas. Quando ela foi levada para o último andar, a atmosfera mudou. Estava quieto aqui. O ar cheirava a teca e dinheiro antigo. A assistente, uma mulher de aparência severa com óculos, abriu o olho e abriu as portas duplas. Ele a verá agora. Julian Thorne estava em pé junto à janela, olhando para o horizonte de Manhattan. Ele era alto, com ombros largos e cabelo escuro grisalho nas têmporas. Ele vestia um terno cinza-carvão que o vestia com a precisão de uma armadura. Ele se virou. Seus olhos eram de um azul gelado penetrante, contrastando bruscamente com suas feições escuras. Ele não sorriu. Mihordn, ele disse. Sua voz era profunda, ressonante. A mulher que pensa que minha equipe de marketing é incompetente. Mera engoliu seu medo. Ela ficou mais reta. Eu não disse incompetente, Sr. Thorne. Eu disse culturalmente míope. Há uma diferença. Os lábios de Julian se contraíram, um fantasma de um sorriso ou uma careta. Ele caminhou até sua mesa e pegou sua impressão. Você previu uma perda de 15% no setor asiático se procedêssemos com a rotulagem de folha de ouro. Por quê? O ouro é próspero, sim, Meera explicou, sua confiança retornando enquanto ela falava sobre o assunto que amava. Mas a tonalidade específica que você escolheu, aquele amarelo pálido, é associada ao amanhecer em certos dialetos regionais de design. Você precisa de um ouro ocre mais profundo e a fonte. É muito agressivo. Ele choca com o branding de harmonia da safra. Julian a encarou por um longo momento. O silêncio se estendeu pesado e sufocante. Você tem uma lacuna de 15 anos, ele afirmou sem rodeios. Eu estava gerenciando uma propriedade particular. Meera mentiu suavemente. Tecnicamente verdade. Você era casada com Vincent Hale. Julian corrigiu. Eu o conheço. Homem medíocre, ternos barulhentos. Meera estremeceu. Eu não sou meu ex-marido. Não. Julian concordou, aproximando-se. Você parece ser mais inteligente que ele. Ele vendeu suas ações do projeto O, não vendeu? Meera congelou. Como você sabia? Eu observo tudo, Sr. Guinea. Eu vi a transferência. Ele despejou as ações. Você as pegou. Por quê? Porque eles têm o algoritmo, Mirror disse, travando os olhos com ele. Eles apenas não sabem como usá-lo. Se eles pivotarem para a logística de energia verde, aquela ação triplicará em 6 meses. Julian manteve o olhar dela. Pela primeira vez, ela viu um vislumbre de interesse genuíno em seus olhos. Ele não estava olhando para um divórcio de meia-idade. Ele estava olhando para uma estrategista. Eu não preciso de um analista júnior, Julian disse, jogando o currículo dela na lata de lixo. O coração de Meera afundou. Eu vejo. Obrigado por seu para eu preciso de um consultor para ativos especiais, ele interrompeu. Alguém que vê o que os outros perdem. Você começa lá amanhã. O salário é o triplo do que a posição de analista oferecia. E senhorita Dini, sim, livre-se do terno Chanel. É da última estação e você é melhor que isso. Meu estilista estará em seu apartamento às 7h10 a.m. 6 meses se passaram. A transformação de Mirni não foi repentina. Foi um polimento implacável de um diamante que havia sido coberto de fuligem. Trabalhar para Julian Thorne era exigente. Ele exigia perfeição. Ele a ligava às 3h da AM para discutir a avaliação de uma pintura renascentista ou a aquisição de uma startup de tecnologia falida no Vale do Silício. Meera nunca reclamou. Ela absorveu tudo. Ela trabalhava dias de 18 horas, impulsionada por expresso e uma necessidade ardente de provar que ela existia. Sua previsão sobre o projeto Wall se tornou realidade.
Sob sua orientação sutil, ela havia enviado anonimamente por e-mail ao conselho um plano de reestruturação. A empresa pivotou. As ações que ela possuía, outrora sem valor, tinham disparado. Ela não era uma bilionária, ainda não, mas ela era subitamente uma mulher de meios independentes. Ela se mudou do apartamento fedorento no Queens e para um loft moderno e elegante em Tribeca. Mas ela não comprou um carro. Ela não comprou joias. Ela reinvestiu tudo. Enquanto isso, Vincent Hale estava desfrutando da vida barulhenta e chamativa que ele havia desejado. Vincent sentou na seção VIP de um clube da moda, o Gilded Lily. Camila estava dançando na mesa, segurando uma garrafa de Dom Perignon Ouro Rosé, uma garrafa de $50.000 que Vincent havia colocado no cartão de crédito da empresa. "Vini, olhe para mim!" Camila guinchou, girando. Seu vestido estava mal lá, um retalho cintilante de tecido prateado. Vincent sorriu, mas não alcançou seus olhos. Ele deu um gole em sua bebida. Ele estava cansado. Camila era exaustiva. Ela exigia atenção constante, presentes constantes. Na semana passada, ela tinha batido seu Aston Martin em um hidrante porque estava tentando fazer uma transmissão ao vivo enquanto dirigia, e os negócios estavam complicados. Projeto O. As ações que ele havia despejado em Mirror estavam fazendo manchetes. Ele tentou não pensar nisso. Sorte, ele disse a si mesmo. É apenas uma bolha, querida. Camila pulou, caindo em seu colo. Ela cheirava a perfume de baunilha enjoativo e suor. Você conseguiu os convites? Que convites? O Gala Obsidian, ela choramingou. Todos estão indo. É no Ritz na próxima semana. É sediado pela Thorne Enterprises. Se formos, podemos fazer networking. Eu preciso ser vista lá, Vini. Meus seguidores estão perguntando. Vincent enrijeceu. O Gala Obsidian era o evento mais exclusivo da década. Ingressos não eram vendidos. Eles eram concedidos. Farei algumas ligações. Vincent grunhiu. Thorne é um concorrente, mas ele me respeita. Cortesia profissional. Ele não mencionou que suas últimas 3 ligações para o escritório de Julian Thorne tinham sido bloqueadas. De volta à Torre Thorne, a atmosfera estava elétrica. O Gala Obsidian era o projeto favorito de Julian, um evento de caridade para desvendar sua nova iniciativa de energia limpa, impulsionada em parte pela tecnologia do projeto O. Mara entrou no escritório de Julian. Ela estava usando um vestido preto estruturado que abraçava suas curvas, seu cabelo cortado em um bob afiado e chique. Ela não parecia nada com a mulher do vestido cinza. Ela parecia perigosa. A lista de convidados está finalizada, ela disse, colocando um tablet em sua mesa. Julian levantou os olhos de sua papelada. Seus olhos demoraram nela por uma fração de segundo a mais do que o necessário. Excelente. Você incluiu o Sr. Hale? Mara pausou. Eu presumi que você não o queria lá. Pelo contrário, Julian se levantou, andando ao redor da mesa para ficar na frente dela. Eu acho essencial que ele compareça. Ele precisa ver o futuro que ele jogou fora. Mara olhou para ele. Nos últimos 6 meses, o relacionamento deles havia mudado. Era profissional, sim, mas havia uma corrente subjacente de tensão, um entendimento compartilhado. Eles eram 2 pessoas que tinham sido subestimadas pelo mundo. Você está fazendo isso por mim? Mara perguntou baixinho. Eu não faço coisas por razões sentimentais. Mara, Julian disse, embora sua voz fosse mais suave que o normal, eu as faço por vantagem estratégica. Ter Vincent Hale lá, vê-lo se contorcer enquanto seus concorrentes o superam, isso é bom negócio. Isso enfraquece sua determinação. Ele estendeu a mão, sua mão pairando perto de seu rosto, antes de afastar um cabelo solto atrás de sua orelha. Seus dedos estavam quentes. Mas, Julian acrescentou, sua voz caindo uma oitava, se também acontecer de proporcionar um momento de satisfação para meu melhor ativo, então isso é um bônus. Mara sentiu um rubor subir às suas bochechas.
Ele está trazendo sua amante. Deixe-o, Julian disse, seus olhos escurecendo. Traga um circo e você ainda parece um palhaço. Você, no entanto, você será o evento principal. Eu sou apenas a consultora, Julian. Não naquela noite, ele disse firmemente. Aquela noite você é minha parceira. Eu quero você ao meu lado quando anunciarmos a aquisição. Eu quero que todos saibam exatamente quem é responsável pelo novo sucesso da Thorne Enterprises. Ele deu um passo para trás, o momento quebrando, mas o ar ainda crepitava. Vá para casa, espelho. Descanse. Você precisa estar pronta. Na próxima semana, vamos para a guerra, mas faremos isso de black tie. Miera saiu do escritório, seu coração martelando contra suas costelas. Ela puxou a lista de convidados em seu tablet e encontrou o nome de Vincent. Ela hesitou, então apertou aprovar. Ela adicionou uma nota ao convite digital, mesa 44, perto da cozinha. Um sorriso mesquinho tocou seus lábios. Ela estava farta de ser a vítima. Era hora de mostrar a Vincent Hale exatamente como $1 bilhão parecia. O ar dentro da boutique Harry Winston, na Quinta Avenida, estava resfriado a exatos 68 derm, uma temperatura projetada para manter a clientela confortável e os diamantes nítidos. Vincent Hale, no entanto, estava suando. Ele sentou em uma cadeira de veludo felpudo, puxando o colarinho de sua camisa. Em frente a ele, um joalheiro chamado Henri, que possuía um bigode tão encerado que parecia uma arma, estava apresentando uma bandeja de anéis. Henri ronronou, apontando para um diamante amarelo em forma de pera. É o grito do canário. 4 cenouras, clareza VVS1. Ele grita opulência. Ele grita amarelo. Camila choramingou de ao lado de Vincent. Ela estava rolando o Instagram em seu telefone, mal olhando para a bandeja. Eu queria o rosa, Vini, como Joe DeLow teve. Ou talvez uma esmeralda. Amarelo faz minha pele parecer Salo. Vincent cerrou os dentes. O rosa custa 3 milhões a ideiras, Camila. Este custa... Ele olhou para a etiqueta de preço e seu estômago deu um salto. 300 mil. É distintivo, Vincent disse, forçando um sorriso. Mostra caráter. Além disso, combina com sua energia, brilhante e ensolarada. Ele não estava comprando o anel porque a amava. Ele estava comprando-o porque sua equipe de RP tinha lhe dito que sua imagem estava afundando. O divórcio tinha sido silencioso, mas rumores estavam circulando no distrito financeiro de que ele tinha perdido seu amuleto da sorte. Suas últimas 2 fusões tinham fracassado. Ele precisava de um espetáculo. Um pedido de casamento público no Gala Obsidian dominaria as páginas sociais. Isso o pintaria como um romântico, um homem de paixão, distraindo os investidores da tinta vermelha no relatório trimestral da Hale Dynamics. Bem, Camila suspirou, tirando uma foto do anel sem nem mesmo colocá-lo. Mas você promete que estaremos sentados na mesa principal. Eu preciso de boa iluminação para o vídeo. Eu te disse que fiz ligações. Vincent mentiu. Ele entregou seu AMX preto para Henry. Enquanto o joalheiro se afastava para processar o cartão, Vincent sentiu uma vibração em seu bolso. Era um texto de seu contador. Senhor, a liquidez na conta offshore está baixa. Se você fizer uma grande compra hoje, podemos entrar em default no aluguel do armazém na próxima semana. Vincent apagou o texto. Ele consertaria isso depois. Assim que a bolha do projeto o estourasse, e ele tinha certeza que aconteceria a qualquer dia, ele compraria a tecnologia de volta por trocados e a viraria. Ele só precisava manter a ilusão de poder até então. A 5 milhas de distância, em uma suíte particular no Atelier Versace, a atmosfera era muito diferente. Não havia etiquetas de preço aqui. Havia apenas o suave farfalhar da seda e o murmúrio de apreciação das costureiras. Mera estava em um pedestal em frente a um espelho tripartido. Ela estava usando um vestido que parecia ser tecido do próprio céu noturno.
Era um veludo azul meia-noite profundo que caía em cascata de seus ombros, abraçando sua cintura antes de se abrir em uma cauda dramática. O tecido estava polvilhado com milhares de pequenos cristais Swarovski que captavam a luz a cada respiração que ela dava. É agressivo, Meera sussurrou, tocando o tecido. É demais. Não é suficiente, uma voz profunda disse da porta. Meera se virou para ver Julian Thorne encostado na moldura. Ele havia contornado a área de espera. Ele entrou no provador com a confiança de um homem que possuía o prédio, o que de fato ele fazia. Ele circulou o pedestal, seus olhos críticos, mas apreciativos. Você parece uma arma, espelho. Uma arma bonita e perigosa. Esse é exatamente o ponto. Eu sinto que estou usando uma casa. Meera brincou nervosamente, alisando o veludo sobre seus quadris. Vincent costumava dizer que eu parecia pálida em cores escuras. Vincent era daltônico para qualquer coisa que não tivesse um cifrão anexado a ela. Julian retrucou. Ele sinalizou para um de seus assistentes que se aproximou carregando uma caixa de veludo plana. Eu não queria que você usasse suas próprias joias esta noite, Julian disse. Pareceu insuficiente. Ele abriu a caixa. Meera ofegou. Dentro jazia um colar que parecia pesado, apenas sentado no veludo. Era uma cascata de safiras e diamantes, centrada em torno de uma pedra do tamanho de um ovo de pombo. Esta é a estrela do Adriático. Meera respirou. Ela conhecia a peça. Era parte da herança da família Thorne, rumores de ter sido usada pela realeza no século XIX. Julian, eu não posso usar isso. Isso pertence a um museu ou à sua esposa. O quarto ficou em silêncio. As costureiras fingiram estar muito ocupadas com seus alfinetes. Julian olhou para ela, sua expressão ilegível. Minha esposa faleceu 10 anos atrás. Espelho, ela amava esta peça porque ela disse que a lembrava do oceano. Não tem sido usada desde então. Ele tirou o colar, as joias clicando suavemente. Ele subiu no pedestal atrás dela. Meera sentiu o metal frio contra sua pele. Então o calor de seus dedos enquanto ele o prendia na nuca dela. Você está usando-o, Julian sussurrou perto de seu ouvido, enviando um arrepio por sua espinha. Porque esta noite você não é apenas minha consultora. Você é a prova de que eu estava certo. E eu gosto de exibir minhas vitórias. Ele deu um passo para trás e seus olhos se encontraram no espelho. O azul das safiras combinava perfeitamente com a intensidade de seu olhar. Não se encolha esta noite, espelho. Ele comandou suavemente. Fique de pé. Deixe-os ver o que eles perderam. Na noite do Gala Obsidian, o céu sobre Manhattan se abriu. Não era apenas chuva. Era um dilúvio, uma cortina de água que transformou as ruas em rios de óleo e reflexos de neon. A noite de Vincent começou a se desintegrar antes mesmo de ele deixar sua cobertura. Seu Aston Martin ainda estava na oficina. Peças estavam em backorder da Itália. Então, ele tinha pedido um serviço de limusine, mas devido ao tempo e uma confusão com a agência de reservas, que ele culpou em sua nova assistente, uma garota aterrorizada chamada Sarah. O carro que chegou não era uma limusine alongada. Era um Lincoln Town Car, um sedã de transporte de aeroporto confiável e chato. Eu não estou entrando nisso, Camila guinchou, em pé debaixo do toldo de seu prédio. Ela estava usando um vestido feito de tule rosa, que parecia menos alta costura e mais um cupcake explodido. Parece um Uber, Vini. Apenas entre. Vincent retrucou, empurrando-a para o banco de trás para evitar molhar seu smoking. Está chovendo, Camila. Ninguém verá o carro. Eles sentaram em silêncio durante a viagem para o Ritz-Carlton. As janelas embaçaram. O ar-condicionado estava fraco. Vincent verificava seu telefone incessantemente, procurando a confirmação do mapa de assentos. Ele ainda não o havia recebido. Provavelmente uma surpresa, ele disse a si mesmo. Thorne gosta de drama. Quando eles chegaram ao Ritz, o caos era palpável.
A entrada principal estava atolada com Rolls-Royces, Maybachs e Bentleys. Flashes estouraram como luzes estroboscópicas, iluminando as celebridades e titãs da indústria caminhando pelo tapete vermelho sob uma enorme tenda aquecida. O motorista do carro de cidade, intimidado pela fila de supercarros, puxou em direção à entrada secundária, aquela geralmente reservada para hóspedes do hotel e funcionários. "O que você está fazendo?" Vincent latiu. "Vá para o principal ponto de desembarque. A polícia bloqueou, senhor", o motorista disse. "Apenas veículos com a licença dourada." "Eu sou uma licença dourada", Vincent gritou, mas foi inútil. Eles foram levados para a porta lateral. Não havia tapete vermelho aqui. Apenas uma calçada molhada e um manobrista que parecia entediado. Vincent saiu para uma poça, encharcando a bainha de suas calças. Ele abriu um guarda-chuva, mas o vento o inverteu instantaneamente. Camila gritou enquanto a chuva colava sua franja à sua testa. "Meu cabelo!" ela lamentou. "Vini, faça algo! Ande!" ele ordenou, agarrando seu braço. Eles se apressaram para o saguão lateral como ratos molhados, contornando os fotógrafos inteiramente. Ninguém tirou a foto deles. Ninguém perguntou quem eles eram. Eles verificaram seus casacos. Camila estava tremendo e fazendo bico e fez seu caminho para a mesa de check-in na entrada do grande salão de festas. A anfitriã, uma mulher com postura imaculada, escaneou o convite digital deles. "Ah, Sr. Hale", ela disse, seu tom educado, mas distante. "E convidado, vocês estão na mesa 44. 44. Vincent franziu a testa. "Deve haver um erro. Eu deveria estar perto da frente. O Sr. Thorne e eu somos colegas." "Mesa 44 é a designação, senhor", ela disse, já olhando além dele para o próximo convidado. Vincent agarrou a mão de Camila e invadiu o salão de festas. Era um mar de black ties e vestidos de grife iluminados por milhares de velas flutuantes. Era de tirar o fôlego. Ele escaneou o salão em busca da mesa 44. Ele passou pelo palco, pela seção VIP, pelo bar. Ele a encontrou. A mesa 44 estava no canto de trás, diretamente ao lado das portas duplas de vai e vem da cozinha. Cada vez que um garçom saía correndo com uma bandeja de peixe, uma onda de vapor e pratos tilintando atingia a mesa. Os outros convidados na mesa eram os acompanhantes de contadores juniores e alguns jornalistas freelancers. "Você está brincando?" Camila sibilou, sentando-se e limpando a chuva de seus ombros. "Estamos sentados com a ajuda." Vincent estava tremendo de raiva. Isso foi um insulto deliberado. Thorne estava zombando dele. Ele estava prestes a marchar para a frente e exigir um gerente quando as luzes do salão de festas diminuíram. Um holofote atingiu a entrada principal, aquela que Vincent não tinha sido permitido usar. A orquestra aumentou. "Senhoras e senhores", o anunciante estrondou. "Por favor, recebam seu anfitrião, Sr. Julian Thorne." As portas duplas se abriram. Julian entrou parecendo um rei em um smoking que o vestia como uma segunda pele. Ele exalava poder. O salão irrompeu em aplausos. Mas então o aplauso falhou, mudou e cresceu mais alto. Sussurros confusos ondularam pela multidão porque Julian não estava sozinho. Em seu braço estava uma mulher. Ela era deslumbrante. O vestido de veludo azul meia-noite movia-se como líquido ao redor dela. Os diamantes em sua garganta brilhavam sob os holofotes. Ela caminhava com uma graça que fazia as supermodelos na sala parecerem desajeitadas. Seu queixo estava erguido, sua expressão serena e régia. Vincent apertou os olhos. Ele conhecia aquela caminhada. Ele conhecia a curva daquele pescoço, mas era impossível. A mulher virou a cabeça ligeiramente para reconhecer a multidão, e o holofote pegou seu rosto. O copo de uísque de Vincent escorregou de seus dedos. Ele se estilhaçou no chão, espirrando em seus sapatos de verniz. "Espelho", ele sussurrou. "Quem é aquela?"
Camila perguntou, olhando com ciúmes para o colar. Aquela é uma celebridade? Aquela é minha esposa, Vincent murmurou, seu cérebro em curto-circuito. Ex-esposa, um homem na mesa o corrigiu. E amigo, eu acho que ela acabou de ganhar a separação. O serviço de jantar foi um borrão de agonia para Vincent. Ele não conseguia saborear o risoto trufado. Ele não conseguia saborear o filet mignon. Tudo o que ele podia fazer era olhar para a mesa central, mesa 1, onde Miera estava sentada ao lado de Julian Thorne. Ela estava rindo. Ela estava se inclinando para sussurrar algo para o prefeito de Nova York, que estava balançando a cabeça entusiasticamente. Ela parecia importante. Pare de olhar, Vini, Camila retrucou, subindo em sua estaca. É embaraçoso. Então ela arranjou um sugar daddy. Grande coisa. Você tem a mim. Vincent olhou para Camila. Ela tinha espinafre nos dentes. Ela estava rolando no TikTok debaixo da mesa. Ela estava falando sobre sua contagem de inscritos. De repente, a vitalidade que ele tanto prezava parecia apenas imaturidade. A estagnação da qual ele havia acusado Miera agora parecia compostura. Eu preciso falar com ela, Vincent murmurou. Você não vai para lá, Camila sibilou. Nós temos o plano, o pedido. Lembre-se, você vai fazer isso durante a sobremesa. O garçom está trazendo o bolo com os sparklers. Esqueça o maldito bolo, Vincent retrucou, fazendo o jornalista freelancer ao lado dele pular. Ele precisava avaliar a situação. Ele precisava saber se Miera era vingativa. Se ela estivesse dormindo com Thorne, ela poderia envenenar seus negócios. Ele precisava suavizar as coisas. Lembrá-la dos bons tempos. Ele se levantou, ajustando seu casaco. Eu estou indo ao banheiro. Ele não foi ao banheiro. Ele zigue-zagueou pelas mesas, movendo-se em direção à frente do salão. Ele sentiu os olhos de seus pares sobre ele. Alguns sussurraram, alguns sorriram. Eles sabiam. Neste círculo, todos sabiam tudo. Ele se aproximou da mesa 1 assim que o vinho de sobremesa estava sendo servido. Julian o viu primeiro. O bilionário não pareceu surpreso. Ele parecia entediado. Vincent, Julian disse, sua voz carregando sobre o zumbido baixo da conversa. Eu vejo que você encontrou seu lugar. A corrente de ar da cozinha era gerenciável. Espelho virou lentamente. De perto, ela era ainda mais deslumbrante. As linhas de preocupação que haviam definido seu rosto nos últimos anos de seu casamento tinham desaparecido. Sua pele brilhava. Seus olhos eram afiados, inteligentes e completamente desprovidos da adoração a que ele estava acostumado. Olá, Vincent, ela disse. Seu tom era educado, indiferente, como se ela estivesse cumprimentando um primo distante de quem ela não gostava particularmente. Espelho, Vincent disse, tentando invocar seu antigo charme. Ele pousou a mão nas costas da cadeira dela, um gesto possessivo. Você parece cara. Eu sou, ela respondeu friamente. Riqueza autofeita geralmente é. É assim que estamos chamando isso? Vincent riu, olhando para Julian, dormindo seu caminho para o meio. A mesa ficou em silêncio. O prefeito largou seu garfo. Julian não ficou bravo. Ele sorriu, uma expressão aterrorizante tipo choque. Ele se levantou, imponente sobre Vincent. Senhoras e senhores, Julian disse, sua voz projetando sem microfone, silenciando as mesas próximas. Ele pegou uma colher e bateu em seu copo. Todo o salão de festas se aquietou. Se eu pudesse ter sua atenção, Julian anunciou. Ele gesticulou para o palco. Eu acredito que é hora do discurso principal. Eu originalmente ia dar este discurso sobre o lançamento de nossa nova divisão de logística verde, mas eu percebi que o crédito pertence à arquiteta do projeto. Ele se virou para Miera e ofereceu a ela sua mão. Senhora Dane, o palco é seu. Miera se levantou. Ela não olhou para Vincent. Ela passou por ele, sua cauda de veludo roçando contra suas pernas, como uma demissão física. Ela subiu ao palco. Vincent foi deixado em pé ali, desajeitado e exposto.
Ele não podia ir embora agora. Ele estava congelado. Mara ajustou o microfone. Ela olhou para o mar de rostos. 500 das pessoas mais poderosas do mundo. 6 meses atrás. Mara começou, sua voz firme e clara. Me disseram que eu estava estagnada. Me disseram que meu valor havia expirado. Me disseram que em um mundo de inovação rápida, eu era apenas um substituto. Ela pausou. Seus olhos escanearam a sala e se fixaram em Vincent, que ainda estava em pé perto de sua mesa como uma criança perdida. Mas em finanças, como na vida, frequentemente confundimos volatilidade com valor, ela continuou. Nós perseguimos o brilhante, o novo, o barulhento. Ela olhou brevemente em direção à mesa 44, onde Camila estava agitando um sparkler que um garçom confuso acabara de entregar. Nós esquecemos que a verdadeira riqueza é construída em estabilidade, em visão, na capacidade de ver potencial no que outros descartaram. Ela clicou um controle remoto. A enorme tela atrás dela acendeu. Ele mostrou os gráficos de crescimento para o projeto O, agora rebatizado como Vidian Systems. A curva era exponencial. Esta tecnologia era considerada lixo por alguns. Mara disse, um pequeno sorriso cúmplice brincando em seus lábios. Foi descartada, abandonada. Mas sob o guarda-chuva da Thorn Enterprises e com a supervisão estratégica correta, ela se tornou a espinha dorsal de nossa nova rede logística. A partir desta manhã, Vidian é avaliada em 400 milhões de dólares. Um suspiro percorreu a sala. Vincent sentiu o sangue escoar de seu rosto. 400 milhões. Ele havia dado a ela. Ele havia literalmente escrito isso no decreto de divórcio para economizar alguns milhares em pensão alimentícia. Então Mara concluiu, levantando seu copo. Aqui está para os descartados, para os subestimados e para o lixo que se transforma em tesouro. Que todos vocês tenham a sabedoria para saber a diferença antes de assiná-lo. A sala irrompeu em aplausos. Foi uma ovação de pé. Julian foi o primeiro a se levantar, aplaudindo alto, seus olhos brilhando de orgulho. Vincent não conseguia se mover. Ele sentiu como se estivesse sufocando. O aplauso soou como trovão, como a tempestade lá fora, como o riso dos deuses. Ele olhou de volta para a mesa 44. Camila estava filmando o aplauso para sua história, alheia ao fato de que a mulher no palco acabara de destruir o futuro financeiro deles. Vincent percebeu com um choque nauseante que a noite não havia acabado, e o karma que Mirror havia prometido ainda não tinha terminado com ele. O aplauso havia muito desaparecido, substituído pelo murmúrio educado de 500 convidados ricos, digerindo tanto seu creme brulee quanto o escândalo que acabavam de testemunhar. Para Vincent Hale, no entanto, o barulho em sua cabeça era ensurdecedor. Era uma mistura de pânico, uísque e o choramingo agudo de Camila Rowan. 400 milhões. Camila sibilou, suas unhas cravando na toalha de mesa da mesa 44. Você me disse que ela estava falida. Você me disse que ela estava morando em uma caixa no Queens. Você disse que deu a ela lixo. Mantenha sua voz baixa, Vincent retrucou, limpando o suor de sua testa com um guardanapo de linho. É uma avaliação, Camila. É dinheiro de papel. Não significa que ela tem dinheiro no banco. Significa que ela tem mais do que você. Camila respondeu pegando sua clutch. Você nem consegue consertar seu carro. E ela está lá em cima usando um colar que provavelmente custa mais do que sua empresa inteira. Vincent a encarou. A vitalidade pela qual ele havia deixado Mara estava agora se revelando como pura e não adulterada avareza. Mas ele não podia lidar com Camila agora. Ele precisava de controle de danos. Ele precisava chegar até Mara antes que ela deixasse o prédio. Ele viu movimento na frente da sala. Mara estava descendo as escadas do palco. A mão de Julian Thorne apoiando galantemente seu cotovelo. Eles estavam cercados por uma phalange de admiradores, CEOs, magnatas da tecnologia, até o governador. Fique aqui, Vincent ordenou Camila.
Ele abriu caminho pela multidão, ignorando os olhares das pessoas em quem esbarrou. Ele era um homem se afogando, e Meera era a única balsa salva-vidas à vista. Ele os interceptou perto da saída do grande salão de festas, assim que eles estavam indo em direção aos elevadores privados. Espelho, Vincent chamou, sua voz rachando ligeiramente. O grupo se separou. Julian parou, sua expressão endurecendo em pedra. Espelho se virou, seu rosto impassível. De perto, a estrela do Adriático em seu pescoço parecia pulsar com fogo azul frio. Sr. Hale, Julian disse, sua voz caindo para um barítono perigoso. Eu acredito que o manobrista é por aquele caminho. Ele apontou em direção à saída de serviço. Eu preciso falar com minha esposa, Vincent disse, estufando o peito, embora ele se sentisse incrivelmente pequeno ao lado de Julian. Ex-esposa. Meera corrigiu sua voz leve como se ela estivesse esclarecendo um pequeno erro burocrático. E eu acho que dissemos tudo o que precisávamos dizer no tribunal, Vincent. Espelho, por favor, Vincent disse, mudando sua tática para desespero. Ele se aproximou, cheirando o leve aroma de jasmim e chuva que se agarrava a ela. Um aroma que ele costumava dar como certo. Esta apresentação foi um golpe de mestre verdadeiramente, mas você sabe que as avaliações da indústria flutuam. Você precisa de alguém que sabe como gerenciar esse tipo de ativo, alguém com experiência. Mary inclinou a cabeça, um pequeno sorriso de pena brincando em seus lábios. Você está oferecendo seus serviços, Vincent, porque meu portfólio está atualmente sendo gerenciado pelos principais analistas da Tor Enterprises. Eu me lembro de você dizendo que meu estilo de gestão era estagnado. Eu estava bravo. Vincent mentiu rapidamente. Eu não quis dizer isso. Olha, nós construímos uma vida juntos por 15 anos. Você não pode simplesmente jogar isso fora por ele. Ele gesticulou vagamente para Julian. Ele está usando você, espelho. Ele só quer a tecnologia. Julian deu um passo à frente, forçando Vincent a dar um passo para trás, cambaleante. Cuidado, Vincent. Você está perigosamente perto de calúnia. E ao contrário de você, eu não acordo fora do tribunal. Meera colocou uma mão calmante no braço de Julian. Ela olhou para Vincent e por um momento ele viu um vislumbre da mulher que costumava fazer café para ele todas as manhãs. Mas então as portas de aço se fecharam atrás de seus olhos. Você está certo, Vincent. Ela disse suavemente. Nós construímos uma vida. E você a queimou porque ficou entediado. Você queria emoção. Você queria juventude. Ela olhou por cima do ombro de Vincent, para onde Camila estava agressivamente vlogando seu próprio colapso perto da mesa de sobremesas. Volte para sua emoção. Eu tenho uma reunião do conselho pela manhã. Ela se virou para sair, mas Vincent avançou, agarrando seu pulso. Você me deve. Ele rosnou, a máscara escorregando completamente. Aquelas ações eram propriedade conjugal. Você me enganou para que eu as assinasse. Eu te processarei. Eu vou amarrar isso no tribunal por anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Julian não se moveu, mas seus olhos sinalizaram a equipe de segurança, em pé discretamente perto da parede. Meera olhou para a mão dele em seu pulso, então para seus olhos. Ela não se afastou. Ela apenas o encarou com uma intensidade que o fez estremecer. Solte, ela sussurrou. Ou o quê? Vincent desafiou, embora sua pegada afrouxasse. Ou, Julian interjetou. Eu farei você ser preso por agressão na frente do governador, do prefeito e do editor do Wall Street Journal. E então eu farei disso minha missão pessoal, garantir que a Hale Dynamics seja auditada tão minuciosamente que eles estarão contando os grampos na gaveta de sua mesa. Vincent a soltou como se queimado. Meera alisou sua luva. E Vincent, você pode querer verificar a letra miúda daquele decreto de divórcio que você estava tão ansioso para assinar. Especificamente cláusula 14, seção B, sobre passivos futuros e transferências de propriedade intelectual. Você não apenas me deu as ações, você me deu a indenização.
Você não está apenas sem dinheiro, você está sem opções. Ela se virou e entrou no elevador com Julian. As portas deslizaram, separando Vincent da única coisa boa que ele já tivera. O desvendar da vida de Vincent Hale não aconteceu de uma vez. Aconteceu em uma série de cliques burocráticos agonizantes, como uma montanha-russa avançando sobre um precipício antes da queda. Na manhã seguinte ao gala, Vincent invadiu seu escritório na Hale Dynamics. Ele estava de ressaca. Sua camisa de smoking estava manchada e ele não havia dormido. Ele gritou por sua secretária, mas ela não estava em sua mesa. Em vez disso, um homem de terno cinza estava sentado na cadeira de couro de Vincent. Quem diabos é você? Vincent rugiu. Saia do meu lugar. O homem se levantou calmamente. Senhor Hale, eu sou Arthur Pym, conselheiro jurídico para a Vidian Systems. Vidian? Vincent piscou. Essa é a empresa da Mirror. Saia! Estou chamando a segurança. A segurança já foi informada, Pym disse, abrindo uma pasta. Estou aqui para lhe entregar uma ordem de cessar e desistir. Vincent riu. Um som seco, histérico. Pelo quê? Ser mal com minha ex-esposa. Por infração de patente, Pym disse, deslizando um documento pela mesa de mogno. O produto principal da Hale Dynamics, o algoritmo de envio preditivo que você vende ao governo, é baseado em código-fonte que fazia parte da aquisição do projeto O. Quando você transferiu as ações e todos os ativos associados para a senhora DNI, você transferiu a propriedade daquele código. Vincent congelou. A sala parecia inclinar. Ele se lembrou das reuniões apressadas, da maneira como ele havia dispensado as preocupações da equipe de tecnologia sobre a origem do código, assumindo que ele possuía o projeto O de qualquer forma. Então não importava. Mas eu desenvolvi aquele produto, Vincent gaguejou. Usando ativos que você não possui mais, Pym corrigiu. A senhorita Diné está agora cobrando de você uma taxa de licenciamento pelo uso contínuo de sua propriedade. Bem, Vincent bateu a mão na mesa. Eu pagarei a licença. Quanto? 10 mil por mês. 50. Pym ajustou seus óculos. Retroativo à data do decreto de divórcio mais penalidades por uso não autorizado. A taxa é definida em 2 milhões de reais por mês ou um acordo de soma fixa de 50 milhões. Vincent desabou no sofá dos visitantes. Eu não tenho 50 milhões líquidos. Você sabe disso. Nós sabemos. Pym concordou. Razão pela qual também estamos preparados para aceitar uma liquidação de ativos, especificamente a participação controladora majoritária na Hale Dynamics. Vincent olhou para o teto. Não foi apenas uma derrota. Foi uma aquisição hostil de dentro para fora. Mara não apenas o havia vencido, ela o havia comido vivo. Ele saiu cambaleando do escritório 1 hora depois, despojado de seu título, sua empresa e sua dignidade. Ele dirigiu para casa, não no Aston Martin, que ainda estava mantido refém pelo mecânico por contas não pagas, mas em um táxi. Quando ele chegou à cobertura, ele esperava encontrar consolo, ou pelo menos uma bebida. Em vez disso, ele encontrou a porta da frente escancarada. O corredor estava cheio de caixas, mas elas não estavam sendo desempacotadas. Elas estavam sendo movidas para fora. Camila! Vincent chamou, o pânico subindo em sua garganta. Camila saiu do quarto. Ela estava usando seu casaco e arrastando um baú Louis Vuitton. Ela não estava chorando. Ela parecia aborrecida. Finalmente, ela disse. Eu estava esperando pelo Uber por 20 minutos. Este prédio tem péssima recepção. Aonde você está indo? Vincent perguntou, bloqueando seu caminho. Estou indo embora, Vini, ela disse, verificando seu reflexo no espelho do corredor. Eu vi as notícias. Ações afundando, processos. Você é tóxico. Minha marca não pode ser associada a um perdedor. Sua marca? Vincent riu incredulamente. Você tira selfies para viver. Eu paguei por este apartamento.
Eu paguei por aquela bolsa. E obrigada por isso, ela disse, passando por ele rapidamente. Considere isso indenização por aturar seu ronco. Espere! Vincent agarrou seu braço. O anel! O diamante amarelo! Devolva-o! Eu preciso devolvê-lo! Eu preciso do dinheiro! Camila puxou seu braço, levantando sua mão. O dedo onde o grito do canário havia estado estava vazio. Ah, isso ela encolheu os ombros. Eu o penhorei esta manhã. Precisei do primeiro e último para meu novo lugar em Sorro. Não se preocupe, eu consegui um bom negócio. Você... Você o roubou, Vincent ofegou. Foi um presente, ela sorriu maliciosamente. Posse é 9 e 10 da lei, querida, exatamente como você me ensinou. Ela saiu pela porta, as rodas de seu baú clicando ritmicamente sobre o chão de mármore. Vincent ficou sozinho na cobertura vazia. A chuva tinha começado novamente lá fora. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade que ele costumava pensar que possuía. Seu telefone zumbiu. Era uma notificação do banco. Aviso de execução hipotecária. Inadimplência de pagamento na hipoteca da cobertura. Ele deslizou pela parede, sentando-se no chão onde Meera costumava fazer yoga. Ele olhou ao redor para o espaço frio e vazio. Ele havia trocado uma mulher que teria andado pelo fogo por ele por uma mulher que vendeu seu anel para pagar o aluguel. Ele havia trocado um futuro de $1 bilhão por alguns meses de ego. Ele pôs a cabeça nas mãos e finalmente ele chorou, não por Meera, mas por si mesmo. 1 ano depois, o sol de verão batia no metal enferrujado do container de transporte. Vincent limpou sujeira de sua testa com as costas de uma mão enluvada. Ele ajustou seu capacete de segurança. Hale, pare de sonhar acordado e verifique o manifesto. O capataz gritou do cais abaixo. Certo! Vincent grunhiu. Ele estava trabalhando como coordenador de logística. Um título chique para um cara que verificava pranchetas no Brooklyn Navy Yard. Era irônico, realmente. Ele estava trabalhando na própria indústria que sua antiga empresa havia tentado revolucionar. Agora ele era apenas uma engrenagem na máquina. Ele morava em um pequeno apartamento de um quarto em Jersey City. Ele pegou o train path para o trabalho. Ele comia sanduíches embrulhados em papel alumínio. Era uma vida humilde, uma vida tranquila. Era a vida que ele uma vez havia zombado de Mirror por viver. Ele terminou de verificar o container e caminhou em direção à sala de descanso. Um jornal descartado estava sentado no banco. Ele geralmente ignorava a sessão de negócios. Era muito doloroso. Mas hoje a manchete chamou sua atenção. Fusion Thorn DN redefine energia global. Havia uma foto. Foi tirada no convés de um iate, a costa amalfitana brilhando ao fundo. Julian Thorne estava lá parecendo tão imponente como sempre em linho branco. E ao lado dele rindo de algo que ele acabara de dizer estava Mirror. Ela parecia radiante. Ela não era apenas uma esposa ou uma parceira. A legenda a identificava como o CEO da Vision Thorne Global. Ela segurava uma taça de champanhe, sua outra mão repousando casualmente no ombro de Julian. Em seu dedo, a estrela do Adriático havia sido substituída por um simples e enorme anel de diamante. Eles estavam casados. Vincent olhou para a foto. Ele olhou para o sorriso de Meera, um sorriso que ele não tinha visto nos últimos 5 anos de seu casamento, porque ele estava muito ocupado olhando para seu telefone. Ele sentiu uma pontada de ciúmes, afiada e quente, mas então ela desbotou em algo mais opaco. Resignação. Ele olhou para seu próprio reflexo na janela da sala de descanso. Cabelo grisalho, olhos cansados, um colete de assobio. Ei, Hale! Um colega de trabalho, um jovem chamado Mike, sentou-se ao lado dele. Você vê isso? Aquela senhora, ela é quem inventou aquele sistema que usamos. Aquele que rastreia os caixotes. Sim, Vincent disse Horsley. Eu sei. Deve ser bom. Mike suspirou, mordendo uma maçã. Bilhões de dólares, Yates. Eu aposto que ela nunca teve uma preocupação em sua vida. Vincent olhou de volta para o poto. Ele se lembrou de Meera chorando na mesa da cozinha
quando ele lhe disse que ela era chata. Ele se lembrou dela assinando os papéis do divórcio com a mão tremendo, pedindo apenas as ações sem valor. Não, Vincent disse baixinho. Ela teve preocupações. Ela investiu nas coisas certas eventualmente. Você a conhece? Mike perguntou brincando. Vincent hesitou. Ele poderia contar a verdade ao garoto. Ele poderia dizer, eu era o marido dela. Eu fui quem a jogou fora. Ele poderia tentar reivindicar alguma proximidade com aquela grandeza. Mas ele olhou para a graxa debaixo de suas unhas. Ele olhou para a vida que ele havia construído com sua própria arrogância. Não, Vincent disse, jogando o jornal na lixeira de reciclagem. Eu não a conheço. Não realmente. Ele se levantou e pôs seu capacete de segurança de volta. De volta ao trabalho, ele disse. Lá fora, do outro lado da água, um enorme iate branco estava saindo do porto, indo em direção ao oceano aberto. Vincent não o viu ir. Ele virou as costas, pegou sua prancheta e começou a contar as caixas que ele nunca possuiria. Vincent pensou que a grama era mais verde do outro lado, mas ele esqueceu que a grama só cresce onde você a rega. Ele trocou um diamante por uma pedra e pagou o preço final. Mara não apenas se vingou. Ela conseguiu uma vida que Vincent só podia sonhar. É um lembrete brutal. Cuidado com quem você descarta em sua subida, porque você pode encontrá-los em sua descida e eles não estarão lhe oferecendo uma mão. Se você gostou desta história de karma e redenção definitivos, esmague o botão de curtir e inscreva-se no canal. Nós soltamos novas histórias de traição e justiça toda semana. O que você teria feito se fosse Mara? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.